Existe uma coisa muito estranha que você faz todas as noites e que, se parar para pensar, é quase um ato de loucura. Você fecha os olhos, perde o controle dos seus músculos, some da realidade por horas, começa a ver coisas que não existem, conversa com pessoas que sua mente inventou e ainda assim confia que vai acordar no dia seguinte. Quase um terço da sua vida inteira é gasto nesse estado, e até hoje ninguém sabe 100% explicar por que isso acontece. Vamos começar pelo mais óbvio. Por que os seres vivos dormem? Do ponto de vista da sobrevivência, dormir é uma péssima ideia. Um animal que dorme fica cego, surdo e indefeso durante horas, exposto a predadores, ao clima, a qualquer perigo. A evolução deveria ter eliminado esse comportamento há muito tempo. Só que aconteceu o oposto. Praticamente todo ser vivo dorme, de golfinhos, que dormem com metade do cérebro de cada vez para continuar nadando, até moscas de fruta e até água-viva, que nem sequer têm cérebro, mas ainda assim entram num estado de repouso parecido com o sono. Isso é um forte indício de que dormir não é um luxo, é uma necessidade tão antiga quanto a própria vida. E o motivo, hoje, a ciência acredita que tem a ver com manutenção. Enquanto você dorme, o cérebro passa por um processo parecido com uma faxina. Um sistema chamado sistema linfático se abre e literalmente lava toxinas que se acumulam no cérebro durante o dia, incluindo proteínas ligadas a doenças como Alzheimer. Ao mesmo tempo, o cérebro reorganiza memórias, decide o que vai guardar para o longo prazo e o que vai descartar, e regula praticamente todos os hormônios do corpo. Só que aqui vem o primeiro dado que poucas pessoas conhecem. Até 1953, os cientistas nem sabiam que existiam fases diferentes de sono. Foi só nesse ano que um pesquisador chamado Eugene Azerinsky, observando o próprio filho dormindo, percebeu que os olhos da criança se moviam rapidamente por baixo das pálpebras em certos momentos da noite. Essa descoberta revelou o sono REM, a fase em que a maior parte dos sonhos acontece, e mudou completamente o que a ciência entendia sobre a mente humana. E é aí que fica ainda mais bizarro. Durante o sono REM, o seu cérebro fica quase tão ativo quanto quando você está acordado. Só que o corpo faz uma coisa incrível para te proteger. Ele te paralisa. Uma região do tronco cerebral bloqueia os sinais que os neurônios enviam para os músculos. Então, mesmo que no sonho você esteja correndo, lutando ou voando, seu corpo físico fica praticamente imóvel na cama. Esse mecanismo existe justamente para impedir que você saia agindo fisicamente o que está vivendo na sua cabeça. E quando esse sistema falha, algumas pessoas literalmente saem chutando, gritando ou até andando enquanto ainda estão dentro do sonho, numa condição real chamada transtorno comportamental do sono REM. Existe até um experimento real que mostra o quanto o corpo depende disso. Em 1972, um espeleólogo francês chamado Michel Cifre passou 6 meses sozinho dentro de uma caverna, sem relógio, sem luz do sol, sem qualquer forma de saber que horas eram. O que ele descobriu foi assustador. Mesmo sem nenhuma referência externa, o corpo dele continuou seguindo um ciclo de sono e vigília por conta própria, provando que existe um relógio biológico interno, chamado ritmo circadiano, rodando dentro de cada célula do seu corpo, controlando quando você tem sono, mesmo que você tente ignorar completamente o mundo lá fora. E o lado sombrio disso é que privar esse relógio de funcionar tem um preço alto. Animais de laboratório mantidos acordados à força, sem nenhuma chance de dormir, morrem em poucas semanas, mesmo recebendo toda a comida e água de que precisam. Ou seja, o corpo prefere desligar sozinho a continuar funcionando sem esse processo. Só que se você acha que isso já é estranho, espera só ver o que as civilizações antigas pensavam que estava acontecendo com você nesse momento. Porque muito antes de qualquer eletroencefalograma, os seres humanos já tentavam explicar para onde a mente ia durante o sono, e a resposta, em quase todas as culturas de forma independente, foi praticamente a mesma. Alguma parte de você sai do corpo. No Egito Antigo, acreditava-se que o Ka, uma espécie de duplo espiritual da pessoa,
Podia se separar do corpo físico durante o sono e viajar por outros planos de existência, inclusive visitar os mortos. Os gregos tinham os oneiroi, entidades ou espíritos que entravam nos sonhos das pessoas trazendo mensagens, às vezes verdadeiras, às vezes enganosas. E não era só mitologia abstrata. Existiam templos inteiros dedicados a Asclépio, o deus da medicina, onde doentes iam dormir de propósito dentro do templo, esperando que durante o sono o próprio deus aparecesse e revelasse a cura para a doença deles. Ou seja, sonhar era, literalmente, um tratamento médico oficial. Na tradição hindu, o texto sagrado chamado Upanishad de Mandukya descreve 3 estados de consciência pelos quais todo ser humano passa: o estado de vigília, o estado de sonho e o sono profundo sem sonhos. E segundo esse texto, no estado de sonho, o eu interior chamado Atman cria um mundo inteiro dentro de si mesmo, experimenta esse mundo como se fosse real, e só na hora de acordar percebe que era uma construção da própria consciência, o que, de forma impressionante, é bem parecido com como a neurociência moderna descreve o cérebro simulando uma realidade completa durante o sonho. As religiões abraâmicas também levam os sonhos extremamente a sério. Na Bíblia, José interpreta os sonhos do faraó e evita uma fome que atingiria o Egito inteiro. Profetas recebem mensagens diretamente através de sonhos e visões noturnas. No Islã, existe até uma frase atribuída ao profeta Maomé, dizendo que o sonho verdadeiro é uma das 46 partes da profecia. E até hoje existe toda uma tradição de interpretação de sonhos dentro da cultura islâmica, levada a sério como uma forma legítima de conhecimento espiritual. E do outro lado do mundo, sem qualquer contato com essas civilizações, os povos aborígenes australianos desenvolveram o conceito do tempo do sonho, uma dimensão espiritual fora do tempo comum, onde os ancestrais criaram um mundo e que ainda pode ser acessada, entre outras formas, através dos sonhos. Culturas xamânicas da Sibéria às Américas também compartilham essa ideia. Durante certos estados de sono ou transe, o xamã teria a capacidade de projetar sua consciência para fora do corpo, viajar por outros planos e voltar trazendo informações, curas ou respostas. E aqui está a virada que ninguém te conta. Como é que civilizações completamente isoladas entre si, sem internet, sem contato, sem trocar uma palavra, chegaram praticamente na mesma conclusão? Que existe uma parte de você que se solta do corpo enquanto você dorme? A ciência tem uma explicação relativamente simples. Durante o sono REM, o cérebro desativa parcialmente a percepção do próprio corpo e, ao mesmo tempo, gera uma experiência sensorial completa. Então, a sensação de sair do corpo seria só o cérebro perdendo a referência espacial de onde você está. Só que, curiosamente, é exatamente esse tipo de experiência, sentir que se está flutuando, saindo do corpo, olhando a si mesmo de fora, que milhares de pessoas ao redor do mundo relatam até hoje, em contextos totalmente diferentes. Durante o sono profundo, em momentos de anestesia e até em experiências de quase morte. E é justamente esse ponto que a ciência moderna ainda não conseguiu fechar completamente. Porque o cérebro, quando relaxa ao extremo, tende a gerar essa mesma sensação específica em culturas, épocas e pessoas que nunca tiveram qualquer contato entre si? Coincidência de como o cérebro humano funciona? Ou será que estamos simplesmente descrevendo, com palavras diferentes, uma mesma experiência real? No fim das contas, todas as noites você faz a mesma viagem que humanos fazem há dezenas de milhares de anos. Perde o controle do corpo, mergulha numa realidade construída pela própria mente e volta na manhã seguinte sem lembrar da maior parte do que viveu lá dentro. Seja isso apenas o cérebro se organizando, seja alguma coisa que a ciência ainda não conseguiu medir, uma coisa é certa. Durante boa parte da sua vida, você vive num lugar que ninguém, nem você, consegue explicar completamente. E você, já teve algum sonho tão real que demorou para perceber que tinha acordado?
Conta aqui nos comentários a experiência mais estranha que você já teve dormindo. E se esse vídeo mexeu com sua cabeça, se inscreve no canal, porque toda semana a gente mergulha em outro mistério assim que ninguém te conta.